Eu quero neste momento convidar a você para nós estarmos lendo um texto da Bíblia, onde se encontra no Salmo de número 23 e o verso de número 2, que nos diz assim: Deitar-me em faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O salmista agora está apresentando o Senhor como provedor, assim como Ele é. Ele nos providencia as bênçãos para as nossas vidas. E são algo essencial para a vida de uma ovelha: pastos verdejantes, águas tranquilas e repouso. Olhando para a nossa vida, muitas das vezes o desespero, o medo, o pavor tem feito com que a gente deixasse a alimentação por causa do medo, por causa do pavor, por causa do desespero. Quantas vezes você chega em sua casa apavorado, problemas e mais problemas, você angustiado, aí alguém prepara, sua esposa, sua mãe ou quem quer que seja, prepara aquela alimentação bem temperada, e quando você olha, você diz: eu não quero. O que aconteceu? Os problemas da vida, a situação da vida, o desespero. Você deita na sua cama, vira para um lado, vira para o outro, mas o sono não vem. Você não tem um repouso. E muitas das vezes a Bíblia nos aconselha a deixarmos tudo isso nas mãos do Senhor, entregarmos nas mãos do Senhor. Ele é o provedor, Ele é quem provém para nós as bênçãos para as nossas vidas. Eu quero ler um texto com você, onde está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 34, que nos diz assim a palavra do Senhor. E você vai ver que o quanto nós andamos muitas vezes preocupados com os problemas que ainda vão acontecer no dia de amanhã. Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 34, nos diz assim a palavra do Senhor: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, se nós temos o Senhor como nosso pastor, nós temos que confiar que o Senhor vai prover, o Senhor vai resolver, o Senhor vai nos orientar. Isto nós temos que ter esta convicção, uma confiança, mesmo que tudo pareça estar perdido. Mas o Senhor, para Ele não tem nada impossível. Para o Senhor, tudo é possível. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá quando Abraão vem oferecer o seu filho como sacrifício. Então ele chega perto do local, fala para os seus criados dizendo: vocês ficam aqui, me esperam aqui. Eu e o menino vamos sacrificar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. E depois nós voltaremos, retornaremos para cá. Ou seja, ele não disse que ele ia voltar sozinho, mas ele não estava indo sacrificar o seu filho. Ele não estava na mente que iria sacrificar o seu filho. Como ele disse, nós voltaremos. Ele não disse que iria voltar sozinho, mas ele estava numa confiança tremenda. E quando vão subindo, o menino pergunta para o pai, disse: pai, onde está o cordeiro? Tem todas as coisas para o holocausto, mas o cordeiro não tem. E Abraão responde para o seu filho dizendo: o cordeiro, Deus proverá o cordeiro para si. Então tenha confiança que Deus vai prover. E isto nós podemos ver que Abraão, ele tinha essa confiança tremenda. Ele confiava tanto. Vamos ler um texto da Bíblia lá em Hebreus, no capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7. Vamos estar lendo neste momento o versículo de número 17, onde a Bíblia nos diz um pouquinho da confiança de Abraão. Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 17 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim,
aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Esta era a confiança de Abraão. Abraão, ele confiava no Senhor dos exércitos. E Deus também, ele provê para as nossas vidas as bênçãos para nossa casa. Para complementar, eu quero ler um texto também, Salmo, no Salmo de número 4. Vamos estar lendo nesse momento o Salmo de número 4 e o verso de número 8, onde o salmista, ele diz que as preocupações, ou seja, que a ansiedade, que o medo não fazia com que ele deixasse de repousar. Salmo de número 4, verso de número 8 nos diz assim: em paz também me deitarei, e em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que bom! Então, vamos confiar no Senhor e não vamos perder o sentido da vida por causa do desespero. O Senhor é aquele que provém para as nossas vidas, ele providencia as bênçãos para nós. Agora, olha que interessante. Aqui o salmista disse assim: deitar-me faz. Esta palavra faz aqui é muito importante. Ele não disse o Senhor vai tentar, o Senhor vai esforçar para ver se consegue. Ele diz, ele me faz. Ele está falando de uma coisa que, ou queira ou não queira, acontece. Ou alguém queira ou não queira, alguém goste ou não goste, o Senhor faz. É aquele Deus que diz que Isaías, lá no capítulo 43, e o versículo 13, está registrado: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É esse Deus. Ninguém impede quando ele quer agir, quando ele quer operar nas nossas vidas. Quando ele quer fazer, ele faz. É isto que o salmista está dizendo aqui, que o Senhor Deus, ele é poderoso. Também esse texto está falando de repouso, repousar em verdes pastos. Aí após ele diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. A palavra guia é muito importante. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem é que pode guiar alguém? Um guia é aquele que conhece. Um guia é aquele que sabe. O guia tem que ser obedecido. O guia é que dá a última palavra e nós temos que entender isso. Se o Senhor é o nosso guia, nós temos que considerar as suas ordens, considerar as suas palavras, considerar os seus mandamentos, obedecê-la. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que o Senhor, ele é o nosso guia. E o salmista está dizendo, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele estava dizendo que o Senhor conhece. A última palavra é dele. Ele sabe o destino certo. Se nós caímos em meio a um deserto sem um guia, nós vamos ficar perdidos por muito tempo. Alguns vão morrer lá, nunca mais conseguem sair do deserto. Mas se tivermos um guia, nós atravessaremos o deserto tranquilo, com toda a tranquilidade. Vamos ler um texto da Bíblia também lá em Gênesis, no capítulo de número 13 e o versículo de número 21. Vamos ler esse texto da Bíblia, onde o Senhor, ele é o guia. Diz assim a Bíblia Sagrada, 13 e 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho,
e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. O Senhor, ele ia numa coluna de nuvem para os guiar. Ele é o guia, o Senhor conhece o caminho. Então, muitas das vezes, nós entramos em determinadas situações complicadas e delicadas da vida por não obedecer à voz do nosso guia, por não dar credibilidade ao que ele fala. Porque nem tudo que é o bonito é o melhor. Nem tudo que é mais bonito é o melhor para nós. Se lembra da história de Jó? De Ló, melhor dizendo? Ló estava caminhando juntamente com o seu tio Abraão, e Abraão disse: Ló, está toda a terra na nossa frente. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló então não quis saber de uma direção de Deus, não quis saber de direção de ninguém. Ele olhou o mais bonito, e nos diz a Bíblia que ele escolheu as campinas do Jordão, as campinas que era bem regada, muito linda, e ele escolheu aquela região pela aparência. Mas quando ele foi para lá, nos diz a Bíblia que os homens daquele lugar de Sodoma e Gomorra eram maus. Então nem tudo que é o mais bonito é o melhor. Procure uma direção de Deus, por aonde você quer caminhar, por aonde você quer passar, para que você tenha um destino certo e não entre em certas complicações. Peça ao Senhor uma direção. Peça ao Senhor que mostre uma direção para você. Porque mesmo que o Senhor, ele nos dá pasto verdejantes e águas tranquilas, nós temos que saber de uma coisa. Para chegarmos, para que um rebanho chegue a pastos verdejantes e águas tranquilas, tem um percurso a percorrer, tem um caminho a caminhar. E é durante esse caminho que muitas vezes vem a adversidade. Se não tivermos com um guia, não vamos conseguir vencer. Às vezes você pergunta, mas por que eu estou passando por tudo isto? Por que estou sofrendo? Por que estou a ponto de morrer? Calma, você está no caminho. Um pastor de ovelha, ele tem que locomover as suas ovelhas até onde há um recurso, até onde tem a provisão, até onde está a bênção ali. Se lembra quando Jacó pediu que José viesse visitar os seus irmãos que estavam pastoreando em Siquém? Quando chegou em Siquém, os seus irmãos já não estavam lá, já tinham saído para outra parte, já tinham ido para Dotã. Por que isto? Porque o pastor ele tem que levar suas ovelhas onde tem a pastagem. E não se preocupe, se você está vivendo um momento crítico, um momento sofrido, um momento difícil na tua vida, eu te aconselho a continuar caminhando, a continuar firme, porque na frente tem pastos verdejantes, na frente tem águas tranquilas que estão te esperando. Somente fique na dispensação do Senhor e obedeça o guia. Ele é o nosso guia. É Ele que nos guia até as águas tranquilas. E olhando para esse texto, o salmista também disse assim: guia-me mansamente. Esta palavra mansamente aqui é muito importante. Mansamente. É um pastor que pastoreia e que guia o seu rebanho com amor. E um pastor que pastoreia com amor, ele não é um pastor espancador. Ele é um pastor que cuida e traz as provisões, traz o rebanho até onde tem as provisões. E também um pastor que pastoreia com amor é um pastor que não exige do seu rebanho além do que eles possam fazer. Não exige que o rebanho caminhe mais do que o que ele suporta. Ele tem o controle. Ele sabe o que é que um rebanho suporta ou não suporta.
E muitas das vezes encontramos pessoas que dizem assim, mas a minha prova é grande demais, eu não suporto, Deus não vai, Deus me deu uma prova que eu não vou conseguir caminhar. E Deus deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus ele nos guia mansamente, se ele nos guia mansamente, ele não vai nos dar uma prova, ele não vai exigir você caminhar além do que o que você suporte. Para complementar esse texto, eu quero ler um versículo da Bíblia com você em Gênesis. Gênesis no capítulo de número 33. Gênesis capítulo de número 33 e o versículo de número 13 e 14. Onde Jacó se encontra com o seu filho, com seu irmão, melhor dizendo, com o seu irmão Esaú, quando ele estava retornando. Então, ele chega, encontra com o seu irmão e o seu irmão lhe convidam a continuar, a caminhar. E olha o que Jacó diz para Esaú. Porque Jacó, ele estava com um rebanho de ovelhas, ele estava com meninos pequenos, diferente de Esaú. Então Jacó diz para Esaú estas palavras no capítulo 33 e o versículo 13 e 14, que diz assim: Porém ele lhe disse, meu senhor, sabe que estes filhos são teus, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leites. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Viram que é importante? Jacó disse, se eu apurar muito, o rebanho todo morre em um só dia. E eu quero adiantar e dizer para você, se a prova que Deus tivesse te dado fosse além das tuas forças, você não suportaria um só dia. Mas se você está suportando, é porque Deus sabe o quanto você pode suportar. Você que tem um filho pequeno, você não vai exigir que teu filho pegue um peso além do que ele suporte. Eu quero ler um texto também contigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10 e o versículo de número 13. Vamos ler esse texto neste momento para comprovar o que estamos dizendo. Disse assim a palavra do Senhor: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que o possa suportar. Que lindo! Deus ele nos guia mansamente. Às vezes, a sua prova pode ser até maior do que a minha. Mas é porque Deus sabe que você tem mais força do que eu, mais resistência e suporta mais. Se você tem um filho pequeno de 5, 6 anos e tem um outro filho com 16 anos, é claro que na hora de dividir o peso, você vai colocar quase todo o peso no filho mais velho e no filho mais novo quase nada ou nada, porque você sabe que as resistências deles são diferentes. Mas apesar do filho mais novo ir com um peso bem menor em comparação com o de 16 anos, ambos vão cansar iguais, ou o menor vai cansar ainda mais do que o outro. Então Deus sabe. Se você está sofrendo muito, se a sua prova é muito grande, é porque Deus conhece a sua resistência e sabe que você pode suportar. Então levante a sua cabeça, anime-te, siga em frente, porque Deus vai te guiar. Tem águas tranquilas aí na frente. Deus vai dar força e Deus vai te dando o escape. E depois ele diz:
Guia-me mansamente a águas tranquilas. Água tranquila é muito importante para a ovelha, porque a ovelha ela não bebe água em locais agitados. Ela tem medo. Ela não bebe água em qualquer lugar. E o pastor então leva ela em águas tranquilas. E nós também temos que ser assim. Nós vivemos em um mundo hoje muito agitado, muitas turbulências, mas nós temos que ser ovelhas de Deus e não bebermos água em qualquer fonte, em qualquer lugar, mas bebermos água tranquila que Deus tem para nós. Não desanime, confia no Senhor e as bênçãos de Deus vai ser derramadas sobre a tua vida. Não importa se a tua cidade vive uma turbulência tremenda, não importa se o seu bairro, se a tua rua vive uma turbulência muito grande, na tua casa vai ter águas tranquilas. Não importa as pessoas que te afadigam, na tua vida vai ter águas tranquilas, vai ter paz e Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.